Fala aí, gente, beleza? Bom, estamos aqui hoje para a gente poder fazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas referente à nossa aula 1, nesse nosso novo modelo aí de ensino à distância. Bom, espero que esteja todo mundo bem, espero que esteja todo mundo aí no aconchego do seu lar, não saiam de casa, lavem as mãos e é isso aí, beleza? Bom, estamos aqui para a gente poder trabalhar o seguinte, para a gente trabalhar multiplicação e também divisão, que foram os assuntos que foram abordados na nossa primeira aula. Bom, multiplicação todo mundo já está careca de saber, assim como eu, então a gente vai fazer o seguinte, multiplicação, a gente dobrar, triplicar, quadruplicar, aquela coisa toda, e isso vai nos dar uma ideia de multiplicação. Então, o tio Bruno aqui no quadro colocou alguns exemplos para a gente poder fazer. Por exemplo, 50 vezes 6. Vamos ter 50 vezes 6. Reparem que a maneira da gente poder armar a conta é o que? Unidade, base de unidade, dezena com dezena, aquela coisa toda. A gente sempre multiplica de baixo para cima, da direita para a esquerda. 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 5 vai dar 30, 300. Reparem que aqui nós temos um elemento, outro elemento e mais um elemento. Aqui nós temos o primeiro fator, aqui nós temos o segundo fator e aqui nós temos sempre o produto, que são os elementos de uma multiplicação, ok? Já na de baixo, nós temos aqui o segundo fator com dois algarismos. Então, quando o segundo fator apresenta dois algarismos, a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa optar também por uma outra operação. Repara aqui junto comigo, aqui, ó, 13 vezes 17. A gente vai fazer sempre da direita para a esquerda. Primeiro 7, depois 1. 7 vezes 3 vai dar 21, sobe 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Agora a gente vai fazer com 1, a mesma coisa aqui em cima, só que quando a gente for colocar os resultados aqui embaixo, a gente sempre vai pular uma casa para a esquerda. Então nós vamos colocar o número que a gente vai ter a partir de baixo do 9. Então 1 vezes 3 vai dar 3, 1 vezes 1 vai dar 1. Agora a gente realiza uma soma, ok? Realizando a gente vai ter 1, 9 com mais 3 vai dar 12, sobe 1, vai dar 221. Lembrando que primeiro fator, segundo fator e 221 vai ser o nosso produto. Só que olha só, a gente precisa entender o seguinte, sexto ano é uma etapa em que a gente tem algumas mudanças. Só que algumas mudanças vão acontecer, só que na verdade vão determinar a mesma coisa. Como por exemplo aqui, ó. A partir de hoje, as multiplicações também poderão ser representadas pelo pontinho. Então, 13 vezes 2 com esse x aqui, que indica multiplicação, vai ser a mesma coisa que 13 vezes 2 e a multiplicação sendo indicada com o pontinho, beleza? Então, prestem atenção. Sempre quando tiver ou o x na multiplicação ou o pontinho, vai ser sempre a mesma coisa, beleza? Vamos agora para a divisão. A divisão ainda é um calo no pé de muita gente. Só que para a gente poder trabalhar essa situação, a gente precisa exercitar. E também tá com uma situação muito presente na nossa cabeça, que é a tabuada. Se a tabuada é obrigatória na multiplicação, na divisão também vai ser. Então vamos lá. A divisão, a gente vai ter sempre os seus elementos e a gente vai sempre dividir quando nos der uma divisão, uma ideia de divisão, de separação em partes iguais e aquela situação toda. Então, a gente tem aqui, ó, dois exemplos. 60 dividido por 4 e 39 dividido por 2. A gente vai armar a conta. Primeiro, 60 divididos para 4. Resolvendo, 6 dividido por 4 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 6 faltam 2. Abaixa o 0. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não falta nada. Então, nós tivemos aqui
60 dividido por 4 deu 15 e resto 0. Esse resto vai ser um dos elementos da divisão. Então, acompanha aqui comigo. O 60 vai ser o nosso dividendo. O 4 vai ser o nosso divisor. O 15 vai ser o nosso quociente. E esse 0 aqui vai ser o nosso resto. É o que sempre sobra numa conta de divisão. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser qualquer número, ok? Vamos agora fazer o exemplo 2, só que agora o tio Bruno vai fazer o seguinte, ele vai fazer de uma outra maneira. Em vez de fazer a conta direto como aqui eu fiz, eu vou fazer agora tendo a ajuda da continha de menos. Então preste atenção. Vamos ter agora o 39 divididos por 2. Acompanhe aqui comigo. Abaixo 3. 3 dividido para 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Então vai ficar menos 2 aqui. 3 menos 2 vai dar 1. Abaixo 9. 19 dividido por 2 vai dar 9. 9 vezes 2, 18. 18 aqui, reduz. 19 menos 18 vai dar 1. Como não tem ninguém para baixar mais, a gente vai ter resto 1. Então, 39 dividido por 2 deu quociente 19 e deu resto 1. Reparem que aqui deu resto 0 e aqui deu resto 1. A gente pode definir isso o seguinte: quando a gente tem uma conta de dividir em que o resto é 0, nós podemos dizer que essa é uma divisão exata. E quando nós temos uma divisão em que o resto não é 0, nós dizemos que é uma divisão não exata. Algumas situações falam como divisão inexata, que é a mesma coisa. Fica tranquilo, tá bom? Bom, daqui a gente tem as propriedades da multiplicação e também da divisão. Vamos lá. Primeira propriedade, comutativa. O que significa isso? É aquele velho ditado: a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, 3 vezes 4 vai dar 12, 4 vezes 3 vai dar 12. Reparem que nada foi alterado, então 12 e 12, ok? Associativa. O que significa a propriedade associativa? É aquela propriedade em que não importa como eu vou multiplicar, eu vou sempre chegar no mesmo produto. Essa propriedade, na grandíssima maioria das vezes, é trabalhada sempre quando temos 3 ou até mesmo mais de 3 fatores numa multiplicação. Repara aqui comigo nesses exemplos aqui, ó. 4 vezes 2 vai dar 8 vezes 3, que vai dar 24. Agora, em vez de fazer 4 vezes 2, eu vou fazer 2 vezes 3. Então, 4 vezes 2 vezes 3 vai dar 6. 4 vezes 6 vai dar 24. Olha aí, ó. Então, não importa como você vai fazer as multiplicações, você vai sempre chegar no mesmo resultado, ok? Bom, próxima, elemento neutro. É aquele elemento em que a gente vai multiplicar por ele e vai continuar tendo o mesmo número. Então, aqui a gente tem 1 vezes 2 vai dar 2. E aqui do outro lado, 2 vezes 1 vai dar 2. Olha aqui, ó. 2 e 2, deu uma igualdade. Então, nesse caso, o elemento neutro na multiplicação é o número 1, ok? E a quarta propriedade, que é uma propriedade nova, que é a que a gente chama de distributiva. O que significa isso? Significa o seguinte: quando a gente tem um número multiplicando por um parênteses, ok? A gente pode fazer de duas maneiras. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses e depois multiplica o que está do lado de fora. Ou então, eu posso pegar quem está do lado de fora e multiplicar por todo mundo que está lá dentro. Preste atenção aqui, ó. Aqui dentro eu tenho 5 mais 2. Eu posso pegar o 2 e multiplicar por 5 e pegar esse mesmo 2 e multiplicar por esse 2 aqui. Beleza? E aí depois nós teremos o quê? Uma soma, já que aqui dentro a gente tem uma soma, né, gente? Então repara aí, ó. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 2 vai dar 4. 10 mais 4 a gente vai ter quanto? 14, ok?
Lá na outra, vamos fazer como a gente já conhece. 5 mais 2 vai dar 7. Então, teremos 2 vezes 7. Isso aqui vai ser igual a 14. Chegamos no mesmo resultado. Então, a gente percebe que a propriedade distributiva, ela vai ser utilizada dessa maneira. Eu pego quem está antes do parênteses e multiplico por todo mundo que está lá dentro, ok? E agora a gente tem as propriedades da divisão. Prestem atenção que as propriedades da divisão, elas na verdade são observações que a gente precisa tomar cuidado. Repara que elas não têm nomes, e sim algumas situações que a gente tem que lembrar. Primeira propriedade, o dividendo, ele tem que ser sempre maior ou igual ao divisor. Ou seja, o dividendo nunca pode ser menor que o divisor. Eu não posso dividir uma quantidade menor por uma maior, ok? Então, a gente sempre tem dividendo, ok? Maior ou igual que o divisor. Vamos lá. Segunda propriedade. O resto será sempre, no máximo, o antecessor do divisor. Ou seja, o resto pode ser qualquer número. Só que, no máximo, ele só pode chegar até o antecessor do divisor. Exemplo, aqui na primeira conta que nós fizemos, 60 dividido por 4, a gente tem o 4 como divisor. Qual é o maior divisor que nós poderíamos ter nessa conta? Seria o 3. Nós tivemos 39 dividido por 2. Qual seria o maior divisor dessa conta? Seria o 1, já que 1 é o antecessor do 2. Ok, gente? Então, sempre o resto de uma conta de dividir será sempre o antecessor do divisor no máximo, ok? E a última, multiplicação é o contrário da divisão, assim como o contrário da divisão é uma multiplicação. Essa propriedade serve para você poder tirar uma prova real, por exemplo, para você poder chegar a elementos em que você não saiba o seu valor. Então, para você calcular algum elemento da multiplicação, você pode contar com a divisão, ou então calcular algum elemento da divisão, você também poderá contar com a multiplicação, ok? Lembrando que os exercícios dessa aula vocês irão fazer, tá bom? Lá na plataforma do Eleva, entrando com o seu login e a sua senha. Mas para a gente poder trabalhar um pouquinho esses exercícios, tio Bruno vai fazer um desses exercícios que já colocou lá na nossa aula. Então, deixa só o tio Bruno apagar aqui rapidinho para a gente poder adiantar alguma coisa aqui. O tio Bruno fez o seguinte, ele escolheu algum exercício lá do que a gente vai fazer para a gente poder trabalhar um pouquinho essa situação. O tio Bruno escolheu a página 268, o exercício número 1 dos contextualizados. Então, acompanhe aí comigo, página 268, o exercício 1 dos contextualizados. Acompanha comigo. Na casa de Duda, a torneira está com defeito e não para de gotejar. Ela colocou um recipiente para coletar a água e aproveitá-la para molhar as plantas do quintal e lavar o terreiro. Ao final do dia, verificou que havia no recipiente 7 litros de água, mas só conseguiu fazer o reparo após 13 dias da constatação do problema. Durante todo esse tempo, o vazamento manteve-se constante, ou seja, nem aumentou a quantidade de gotas e nem diminuiu. Então, quantos litros de água foram recolhidos no total? Bom, se foi durante 13 dias e a gente tem 7 litros de água no recipiente, o que a gente vai fazer? A gente pega os 13 e multiplica pelos 7, ou seja, 13 vezes o 7. 7 vezes 3 vai dar 21, vão 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. Isso significa que quantos litros de água foram desperdiçados? Foram desperdiçados 91 litros d'água nessa situação,
Ok, gente? Então, lembrem-se, façam os exercícios. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, manda um post lá no site pro tio Bruno, que o tio Bruno vai ter maior prazer em atender você. Espero que tenham gostado e fiquem ligados na nossa próxima aula. Valeu? Um beijo e até!